Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Toda história é a sua história. No Natal, celebramos Deus entrando na história para nos salvar de nossos pecados. Jesus veio para viver, morrer, ressuscitar e voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Natal deve, de fato, lembrar-nos que toda a história é a sua história. Segundo o livro de Samuel 7,16 diz: Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu a Davi que seu reino duraria para sempre. Mas como o reino de um homem pode durar para sempre? O Messias vem dos descendentes desse homem e estabelece seu reino para sempre. Jesus traça sua genealogia através da linha de Abraão e Davi, assim como as Escrituras prometeram. Isaías 7:14 diz: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Miqueias 5:2 diz: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma profecia de que o Messias Emanuel, Deus conosco, nascerá em Belém. É apenas uma das centenas de profecias que Jesus cumpriu. Mateus 1:21-23 diz: Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. João 1:14 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O nascimento de Jesus foi a encarnação do Deus Eterno, a segunda pessoa da Trindade. Jesus, o Deus Eterno, tornou-se um homem para pagar a dívida que devemos, mas nunca pudemos pagar. Paulo em sua carta aos Gálatas capítulo 4:5 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,6 diz: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Marcos 10:33-34 diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus previu repetidamente sua morte durante todo o seu ministério. João 10:17-18 diz: Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, voluntariamente deu a sua vida de acordo com o desígnio de Deus que foi previamente conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Ele veio para morrer, e levantar o Evangelho era o plano de Deus antes do início dos tempos. Mateus 27:26-31 diz: Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. João 19:28-30 diz:
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus era perfeito, impecável, sem pecado. Assim, na cruz, ele foi o sacrifício perfeito e pagou a dívida perfeita e infinita que nós devíamos, mas nunca pudemos pagar. Mateus 28, 6, diz: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Quando Jesus ressuscitou da sepultura, derrotou a morte, o que nunca pudemos fazer. Jesus fez tudo o que nunca pudemos, e assim, a salvação não é encontrada em nenhum outro lugar além de Cristo. Paulo, em sua carta aos Romanos 3, 23, diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como todos descendemos de Adão, somos todos pecadores por natureza e escolha e precisamos desesperadamente de um Salvador. O padrão eternamente justo de Deus para entrar no céu é a perfeição, a obediência perfeita a todas as suas leis durante toda a nossa vida. Uma vez que Deus é onisciente, sabe tudo, Ele vê nossos motivos e pensamentos, e esses também devem ser sempre perfeitamente puros e exaltadores de Deus. Claro, isso é algo que ninguém poderia fazer além de Cristo. O profeta Isaías 64:6 diz: Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Até mesmo nossas boas obras são vestes poluídas ou trapos imundos diante de um Deus santo. Paulo, em sua carta aos Romanos 6:23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que legitimamente ganhamos com nosso pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Essa é a má notícia, mas é por isso que as boas novas de Jesus Cristo é a melhor notícia. Paulo, em sua carta aos Filipenses 2, 5, 11 diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No livro de Apocalipse 22, 12, 21, diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
No Natal, celebramos Deus entrando na história para nos salvar de nossos pecados. Jesus veio para viver, morrer, ressuscitar e voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Natal deve de fato lembrar-nos que toda a história é a sua história. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.